Números capítulo 23 e o verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Sob esse texto áureo, nós estamos estudando hoje a 13ª lição do nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Portanto, a última aula do ano vai falar sobre este tema. As promessas de Deus são infalíveis. Durante todo esse trimestre nós falamos sobre as promessas de Deus relacionada a Israel, relacionada à igreja, relacionada aos pais, relacionado a várias partes da nossa conduta cristã, diria assim. Mas agora, nessa 13ª aula, nós vamos falar sobre um tema muito importante. As promessas de Deus, elas são infalíveis? E eu lanço um questionamento para o final desta aula. Se as promessas de Deus são infalíveis, por que não se cumprem em minha vida? Esta é a reflexão para a nossa última aula deste trimestre, ou melhor, a última aula deste ano. A nossa lição ela está dividida em várias partes, como sempre, né? Em 3 tópicos e depois 3 subtópicos. No primeiro grande tópico, ela vai falar sobre a infalibilidade de Deus. Deus, ele é infalível. E por que ele é infalível? O que significa essa doutrina, a doutrina da infalibilidade de Deus? Deus só é a infabilidade, ela está na essência de Deus. Deus não comete erro, ele não há problemas no seu caráter, não há falhas no seu caráter. Então, existe um texto muito interessante que fala sobre que o salmista Davi, lá no Salmo 102, ele diz assim: desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo. São 2 doutrinas que estão intrínsecas neste versículo, nessa passagem do salmista Davi. A doutrina da imutabilidade. Portanto, Deus, ele não muda. Todos nós mudamos, né? Se nós vamos ver fotos de 10, 15 anos atrás e o que somos hoje, quantas mudanças existem, né? Às vezes uma mudança no cabelo, às vezes uma mudança na fisionomia, uns ficam mais gordos, outros mais magros. Há muitas mudanças, até mesmo de mudança de caráter. As pessoas acabam mudando algumas questões, mas Deus não muda. Deus é o mesmo em sua essência. Isso é a doutrina da imutabilidade de Deus. O que Deus disse no passado, ele continua dizendo até os dias de hoje. Ele não muda no seu caráter, na sua essência, na sua forma. Então, tudo aquilo que ele fala, ele vai cumprir. Lembrando aquilo que foi dito para o profeta Jeremias: vês tu, Jeremias, né? E ele vai dizer assim: eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Por quê? Porque ele não muda, ele é igual, né? Não há sombra de variação em Deus. Isso é a doutrina da imutabilidade. Já a doutrina da infalibilidade vai trazer uma outra característica desse Deus. Esse Deus que, além de onipresente, onisciente, onipotente, presciente, esse Deus que é transcendente, esse Deus que é imanente, ele também é infalível. Ele não falha, não há falha no seu caráter. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouco nesta escola bíblica deste próximo domingo, no dia 29 de dezembro. Então, 2 pontos importantes eu vou colocando na tela aí. Deus nunca falha em seus atos e em suas promessas e os seus desígnios. Se ele é infalível nos seus atos e nos seus desígnios, ele também é infalível nas suas promessas. O que significa isso? Que as promessas de Deus, elas não falham.
podem até não se cumprirem na vida de algumas pessoas, mas aí nós vamos ver o porquê no decorrer da lição. Mas o importante é nós entendermos isso, que a doutrina da infalibilidade, ela vai dizer que Deus não falha em sua promessa. Alguns podem tratá-la como tardia, outros podem, como já falei, não acontecer em suas vidas, não verem o fruto da sua promessa. E aí nós lembramos do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou, morreu e as suas promessas, as suas profecias só foram se realizar 700 anos depois da sua morte. Então, isso não demonstrou quando ele morre, ele não demonstrou que Deus é falível, porque as suas promessas não se cumpriram, mas ela tem um tempo determinado para acontecer. E é isso que nós vamos ver nesta lição. Segunda questão aqui que eu coloco na tela é que Deus não é pego de surpresa. Ele sabe hoje o que sairá nos jornais de amanhã. Uma frase muito impactante essa, que eu ouvi em algum lugar, não lembro o escritor, mas ele falava justamente sobre isso, que Deus, ele é presciente, ele sabe tudo o que vai acontecer adiante. Deus não é pego de surpresa. Muitas vezes alguém pode dizer que Adão e Eva pecaram e pegaram Deus de surpresa. Não, já havia um plano de salvação totalmente preparado, porque Deus conhecia o ser humano a quem ele está criando, e ele é presciente, ele sabe hoje o que vai acontecer amanhã. Então Deus nunca é pego de surpresa. Isso está dentro da doutrina da infalibilidade. E no nosso texto, aqui a parte 1, vai dizer que Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, citando o Salmo 102, ali que fala sobre a questão das mudanças. Tudo muda, tudo passa, mas Deus permanece o mesmo. E se esse Deus ele é infalível na sua essência, no seu caráter, como uma das suas principais características, eu preciso entender que uma promessa de Deus, feita por Deus, ela também é infalível. Ela não tem como não acontecer, a não ser por fatores externos, que muito pode estar relacionado à intervenção do homem, ou não deixar que a promessa de Deus se realize em sua vida. Mas a promessa, ela está viva, ela vai acontecer da parte de Deus. Deus é fiel em suas promessas. O texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. É aquele texto ali que as pessoas começaram a ficar preocupadas, e nos dias de hoje nós vemos muito disso, pessoas preocupadas, Jesus até hoje não veio, né? Eu já ouvi essa história que Jesus viria há 40 anos atrás e até hoje não veio, mas o que o apóstolo Pedro ele vai dizer? Que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo, e Deus sempre tem um propósito na sua promessa. Qual é o principal propósito de Deus para a humanidade? Deus não quer que ninguém se perca, e ainda que muitos possam tratar as suas promessas como tardia, vai acontecer. Depois nós vamos entrar um pouco nessa questão de quais são essas promessas que vão acontecer, mas por agora é importante nós entendermos isso, que Deus cumpre as suas promessas. Muito pode achar que elas são tardias, que estão demorando, mas o fato é que se Deus ele é infalível no seu caráter, tudo aquilo que ele vai falar ou prometer também vai ser infalível. Terceira parte vai falar sobre a palavra infalível de Deus. A palavra infalível de Deus, a palavra de Deus ela é infalível, porque Deus é infalível, e a infalibilidade está na essência de Deus. Como já nós falamos da questão da promessa, a sua palavra também ela é infalível. Nós dentro do estudo da bibliologia, nós sempre argumentamos esta questão. Se nós encontrarmos alguma falha na Bíblia, na palavra de Deus, significa que nós precisamos estudar mais, entrar mais nesse assunto para descobrirmos que a palavra não está sendo falha. O que está sendo falha é a nossa análise, a nossa limitação. Então a palavra de Deus ela é infalível. Por quê? Porque quem a escreveu,
quem a inspirou é um Deus que é infalível. Tudo que ele prometeu a Israel, ele cumpriu. E tudo que ele prometeu para a igreja, ele já cumpriu ou irá cumprir. Nós estudamos vários assuntos durante o decorrer destas aulas, né, das lições desse trimestre, e nós sempre vimos isso, que Deus prometia a Israel, desde o chamado de Israel ali, quando Deus chama Abraão, ele diz: olha, Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Onde tu colocar a planta do teu pé, o lugar é teu. Abençoados serão aqueles que te abençoarem, amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem, e eu serei contigo sempre. Então, e no decorrer da nação de Israel, todos aqueles que conhecem bem o Antigo Testamento vão ver isso, que as promessas de Deus, ela estava sempre andando com o povo de Israel, estava seguindo o povo de Israel. Elas se cumpriam a partir do momento que o povo de Israel cumpria a vontade de Deus. A promessa de Deus, ela é real, ela é infalível, mas ela é condicional. Ela necessita que algo seja feito da nossa parte para que ela possa se cumprir. E nós podemos ver os reis de Israel. Os reis de Israel têm a expressão ali que alguns andaram reto aos olhos do Senhor e outros andaram em caminhos tortos. Sempre que andavam reto no caminho do Senhor, o Senhor abençoava, o Senhor dava os inimigos nas batalhas. Deus estava abençoando sempre o povo de Israel quando andavam reto aos olhos do Senhor. E assim é a nossa vida. Se nós andarmos reto no caminho do Senhor, as promessas de Deus, elas vêm em direção a nós. Tudo aquilo que Deus nos prometeu em algum momento vai se cumprir. Claro que dentro do condicional, porque as promessas de Deus têm propósito. Ela tem propósito de salvação. Ela tem propósito para que nós possamos ser usados. Ela tem propósitos. Então, elas seguem essa linha. É diferente da graça. A graça é para todos. A graça, ela é um dom gratuito. Ela é entregue a toda a humanidade. Não é imerecido. Eu não fiz nada para receber a graça. A graça, ela veio sobre a minha vida, sobre a vida de toda a humanidade. Por isso que somos salvos. A promessa é um pouco diferente. Nós temos uma promessa. E essa promessa é variada, cada um tem uma promessa para a sua vida. Então, nós temos uma promessa e ela está no condicional. Lembra do texto do escritor aos Crônicas dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome. Sempre tem o se, é o condicional de Deus. Nós temos as promessas, mas elas só vão acontecer em nossas vidas se nós dermos um passo para a promessa. Então, tudo que ele prometeu a Israel, ele cumpriu. Tudo que ele promete à igreja, ele cumpre e ainda vai cumprir, se nós vamos falar de vida eterna, de arrebatamento, de todas essas questões. Mas, no sentido coletivo, ela vai se cumprir. Mas, no individual, ela está no condicional. Isso é muito importante. Aqui um texto de 1 Reis, capítulo 8, 56, diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Olha o que o escritor está dizendo aí. O que esse escriba que escreveu o livro de Reis está dizendo? Que tudo aquilo que Deus prometeu lá atrás para Moisés, ele cumpriu. Todas as boas palavras, não ficou nada para trás. Claro que dentro do condicional, para aqueles reis que não andavam no caminho do Senhor, que afastavam Israel, principalmente os reis do reino do norte, do reino de Israel, que todos eles foram ímpios, todos eles afastaram o povo de Deus de Israel, mas aqueles reis do reino do sul, do reino de Judá, alguns foram bons, e quando eles eram bons, eles traziam bênçãos, traziam as promessas de Deus para dentro do arraial de Israel. Continuando então, já na parte 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre um tema que é o tema do versículo que lemos, no versículo de Números, que diz que Deus não mente, nem se arrepende. Deus não mente, nem se arrepende. Por que ele não mente? Porque ele não está na essência de Deus.
O próprio Jesus vai dizer assim, eu sou a verdade. Ele não está dizendo que ele é uma verdade, ele não está dizendo que nele contém verdades. Não, ele está dizendo que ele é a verdade. Então, a princípio, a partir do momento que Deus é a verdade, não há como ele mentir. Não há como, não está na essência de Deus. Contraria a essência de Deus. Já o inimigo, sim, ele é o pai da mentira, só há mentira nele, né? Mas Deus só há verdade nele. Então Deus, ele não mente. Por quê? Porque ele está na sua essência. E também não se arrepende. Por que ele não se arrepende? Porque nenhum dos atos que Deus faz, são dignos de arrependimento. Ele não tem falha. Então, a partir do momento que ele não falha, ele não tem por que se arrepender daquilo que ele não fez. Então, tudo aquilo que Deus faz são coisas verdadeiras, são coisas corretas, são coisas certas. Então, não há como se arrepender de decisões que Deus toma, porque todas elas são exatas, né? E aí tem uma questão muito interessante que é importante nós falarmos aqui, o autor ele nos traz essa ideia, quando ele pergunta ali no capítulo, na parte 2, né, o capítulo 2, subtítulo 2 vai dizer assim, ó, Deus se arrependeu? Aí ele vai nos levar para o texto de Gênesis capítulo 6, quando vai na questão de Noé, ali quando Deus vai dizer ali que ele olha para aquela nação, para aquele povo, para aquele mundo que ele criou ali, e o mundo está corrupto, o mundo está cheio de problemas, e aí ele vai dizer algo, né, que ele se arrepende de ter criado a terra. Deixa eu ver se nós temos o texto aqui para ficar, olha só, Gênesis capítulo 6, o verso 5 ao 7 diz assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não havia coisas boas naqueles homens. Eles só pensavam coisas más, só agiam de forma maléfica. Então o texto vai dizer assim, ó, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem, que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vejam só, parece uma contradição, né? O escritor aos Números, né, que provavelmente tenha sido Moisés, ele vai dizer que Deus não é homem para que minta. Falou pela boca do profeta Balaão, né? Ele que profere essas palavras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí o mesmo Moisés, quando está escrevendo ali aquele capítulo sobre a arca de Noé, ele vai dizer que Deus arrepende-se de ter criado o homem. Mas aí nós precisamos entender algumas questões, tá? Por exemplo, na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Não há um arrependimento. Deus não se arrepende porque não é ele que fez algo errado. Ele se arrepende no sentido de que, primeiro, o escritor traz uma ideia para que nós possamos entender. Por isso usa a expressão arrependeu-se. Essa expressão do hebraico é nasham. Nasham significa narinas compridas, ou suspirar, né? Aquele suspiro de entristecimento. Então, o que o autor aqui está querendo dizer é que Deus se entristece pela situação a qual o homem estava envolvido, a situação a qual a sua criação estava envolvida. Por isso que ele vai respirar, né, narinas compridas, ele vai inspirar num sentimento de tristeza, não de arrependimento, porque Deus só se arrependeria de algo que tivesse feito errado, e ele não comete nada errado. Ele se arrepende porque o homem cometeu coisas erradas. Então é mais uma situação de entristecimento do que propriamente arrependimento. Então nós temos que ter essa ideia aqui do antropopatismo. O que é o antropopatismo?
é dar características humanas a Deus para que nós possamos entender aquilo. Então por isso que o escritor vai falar que Deus se arrependeu. Na verdade é um entristecimento de Deus pela situação em que o homem estava e que ele precisaria atuar. E ele atua através do dilúvio, né? Esse fenômeno, o desastre hídrico que ceifou toda aquela humanidade, todos os répteis, as aves, só preservou uma família, que era justa, que era a família de Noé. Então acho que está bem claro essa questão, é uma aparente contradição, mas a partir do momento que nós cavocamos mais o texto, por isso que nós falamos lá atrás que a Bíblia ela é infalível, a palavra de Deus ela é infalível, porque muitas vezes nós podemos até achar contradições olhando no primeiro olhar, mas no momento que nós nos aprofundamos, né, e podemos pegar vários auxílios ali dentro da exegese e nós vamos descobrir que o texto está correto. O texto nunca falha. O que falha é as nossas interpretações, às vezes até as nossas traduções, né, mas o texto ele não erra, ele não falha, tá? Continuando aqui já para a parte final da nossa lição, quando nós falamos assim que lá no início as promessas de Deus são infalíveis. Nós já falamos das promessas para Israel, nós falamos das promessas para a igreja, as promessas para os pais, para os filhos, né, para todo este grupo. Mas quais são as principais promessas de Deus para nós que ainda não se cumpriram? Lembrando que a maior parte das promessas de Deus elas se cumprem durante a nossa vida. Somente uma porcentagem pequena, cerca de 15% dessas promessas que Deus promete para nós, para o seu povo, elas vão se cumprir no pós-terra, né, após o arrebatamento. E nós podemos entrar na questão da promessa do arrebatamento, a promessa das bodas do Cordeiro, a promessa do tribunal de Cristo, a promessa do milênio e aquela que nós vamos frisar um pouco mais aqui, a promessa do reino eternal, porque o homem ele é eterno. O que significa ser eterno? Significa que ele nasceu, mas que ele não terá fim. Deus, além de eterno, é infinito, porque Deus não nasce. Deus não tem um princípio. Deus é sempre, por isso que ele é infinito. O homem não é infinito. O homem ele é eterno porque ele nasce e não vai morrer. Ele até pode morrer essa carne física que nós temos, esse invólucro, né, que nós usamos para andar, para movimentar, para falar, para agir, mas o que eu sou verdadeiramente alma e espírito não morre. Esse é eterno e é esse que tem promessas, a promessa de vida eterna. Deus deu promessas de vida eterna para todos nós e é isso que nós estamos analisando aqui na parte 1 da lição 3, aqui, ou melhor, do capítulo 3 e subtítulo 1, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Nós já falamos sobre isso, isso é presciência de Deus. É o fato de que Deus nunca é pego por surpresa, né? E abre um parênteses, às vezes nos cultos a gente sempre tem aquela ideia, né? Ah, se o fulano estivesse aqui, ele precisa ouvir aquela mensagem que foi pregada. Claro que isso está errado, né? Porque Deus é presciente, Deus sabe quem vai estar no culto, sabe com quem quer falar, né? Eu uso isso às vezes nas mensagens, né? E é algo que é uma verdade, né? Deus não erra endereço, digamos assim. Ele, desde o princípio, conforme lemos, deixa eu só ajeitar aqui, conforme lemos, ele tem um plano delineado para a humanidade. Desde antes da queda do homem, Deus já tem um plano para a salvação. Já está tudo no plano de Deus. E esse plano de Deus, ele envolve também a eternidade. Porque o homem, ele perde ali, há uma mudança no caráter humano. Se nós vamos olhar nos textos antigos, por exemplo, quanto tempo viveu Noé, quanto tempo viveu Matusalém? Matusalém viveu 969 anos, né? E aí depois vai caindo essa questão da idade. O homem deixa de ser tão longínquo assim. Nós vamos olhar Moisés ali, Moisés já vive em torno de 160 anos,
ou 120 anos, nós temos outros que viveram 147, então nós temos um decréscimo na idade das pessoas. O próprio salmista Davi, se não me engano, no Salmo 110, ele vai dizer, né, que o homem vive 70, 80 anos, a partir disso é só incômodos, só doenças, né? E é uma coisa que nós vivemos hoje em dia. A própria questão da estimativa de vida dos brasileiros, né? Às vezes ela diminui, às vezes aumenta. Então o homem, ele está dentro dessa cronologia e isso vai mudando. Agora, isto é o nosso corpo físico. A alma e espírito, ela é eterna, e para essa tem promessa, né? Temos a promessa de sermos eternos. Então lemos ali, por exemplo, o Apocalipse vai dizer aqui, ó, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam só, e um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, ali o que a carta de Paulo aos Efésios 1, 11 e 12 vai falar sobre isso, já havia sido planejado por meio de Jesus, nosso Salvador. Eternidade, juntamente com o seu plano de salvação, né, Deus promete uma vida eterna, né? Em muitos textos da Bíblia nós vamos achar falando sobre a questão da vida eterna, né, que Deus promete para o seu povo. Está o próprio texto de João, capítulo 14, ali, quando ele vai dizer, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Preparar lugar para quê? Para vivermos eternamente com o Senhor. O reino eternal, ele acontece depois do milênio, né? Nós temos aí no canal, nós vamos começar a colocar aulas de escatologia, e vamos falar um pouco sobre essa questão da diferença entre o milênio e o reino eternal, mas é um assunto para outro vídeo. Então por enquanto a gente fica com essa ideia de que Deus nos prometeu vida eterna. E para terminar aqui, esperança forjada aonde? Nas promessas infalíveis de Deus. Nós cremos na vida eterna porque recebemos essa promessa de um Deus infalível, e sabemos que se Deus é infalível, as suas promessas, a sua palavra, os seus atos também são infalíveis, principalmente a sua promessa. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Nós falamos sobre isso, né? Com o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia, o homem ele ganha um tempo mais de sobrevida, né? Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são reais, né? São vivenciados por todos os homens. Contanto, os que têm a esperança, olha aí aquilo que nós sempre falamos, né? O se, né? Aqueles que têm o condicional, né? Aqueles que têm esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação. Por quê? Porque nós somos eternos. Então, nós somos eternos, então nada vai nos enfraquecer. Mesmo que esse corpo humano padeça, pereça, nós temos a esperança da vida eterna. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para nós. E nós cremos em promessa. Na época de política, a gente sempre ouve muitas promessas, e muitas vezes a gente fica, né, com o pé atrás. Por quê? Porque a gente sabe que aquele que está prometendo, ele é falível, ele erra nos seus cálculos, erra nos exageros, mas Deus ele é infalível. Então as promessas de Deus são infalíveis. Se Deus prometeu vida eterna, teremos vida eterna. Se Deus prometeu eternidade, nós teremos eternidade. Por quê? Porque Deus é infalível. Então a conclusão aqui da nossa aula, concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiamos em Deus e na força do seu poder. Então, nós estamos aí terminando a nossa aula do nosso canal, né? O crente que estuda EBD é diferente.
E é uma verdade, todos aqueles que frequentam a EBD são mais alicerçados na palavra, não vão por qualquer vento de doutrina, eles estão alicerçados na palavra. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.